Hoje a gente vai estudar a lição 5, que tem como título Os Inimigos do Cristão. Como foi falado aqui na verdade prática, diz o diabo, a carne e o mundo. Pastor, terça-feira, disse que quem fosse trazer essa lição não desse tanta ênfase ao primeiro tópico, que é o diabo. Para o nosso bom entendimento, e que aqui nós estamos numa sala de aula, às vezes a gente diz assim, o pastor não quer que fale no diabo. Não dê tanta ênfase. Não é deixar de falar. Porque senão a gente vai ficar aqui falando, e de repente você vai se envolver só falando no diabo. E que aí você deixa de dar o engrandecimento a Deus e vai dando engrandecimento ao diabo de tanto falar no seu nome sem necessidade. Porque nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais. E às vezes a gente tem assim uma certa cultura de dizer que tudo é o inimigo. E a gente vai dando, pode-se dizer, mas nem ênfase, é assim, dando parece que moral para ele. Não é moral, não é crédito, dando crédito, aonde você não precisa dar tanto crédito. Consequências, a gente tem que ter esse discernimento, é o que a gente vai aprender aqui, que há consequências na vida do cristão. E a gente está sujeito a tudo. Há coisas que são, mas há coisas que são consequências. O cristão, se não tivesse consequência, ele era quase intocável, inviolável. Mas nós entendemos que consequências há para com cada um de nós. Então não vamos ficar dando crédito. Vamos tocar sim. Mas a gente vai ter assim um outro tipo de conhecimento, que a gente não vai precisar dar esse tipo de crédito ao inimigo das nossas almas. Tentar dar ênfase à palavra de Deus e sempre proteger a nossa alma contra as astutas ciladas do inimigo. Esse é o nosso intuito. A introdução diz assim: na jornada da vida cristã, nós deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne, o diabo e o mundo estão do lado externo da nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. E a nossa natureza pecaminosa, por isso, nesta lição estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Quando nós falamos a caminhada também é a mesma trajetória. A trajetória do cristão, ela está no caminho do céu. E aqui o comentador disse que encontraremos 3 inimigos. E esses 3 inimigos, eles querem usurpar a nossa caminhada. Você imagina o irmão Cirino, da idade que está. E de repente, por algo, pode ser usurpado. Porque ele ainda não parou a sua caminhada. Até se ele for para o leito
da enfermidade, ele ou quem for, ainda não vai parar a sua caminhada espiritual. Entendemos isso numa coisa muito importante quando se fala de leito. Vocês já viram quando alguém chega no leito de um pastor, alguém chega no leito de alguém, você tem alguma coisa que quer confessar? Para que reconheça que se for tragado o seu fôlego de vida, em algum momento, ele pode chegar a morrer. Dependendo da situação que ele esteja, ele não vai para o céu. Aí você, mas era crente. Vai da nossa situação. Por isso que o comentarista diz assim: é a nossa natureza pecaminosa. Nós temos a natureza pecaminosa. E a nossa natureza pecaminosa, ela pode nos trazer erros que não agradam a Deus. E tudo que não agrada a Deus, agrada ao nosso inimigo. Só tem dois caminhos. A caminhada espiritual, que nós vamos agradar a Deus, ou ao nosso inimigo. Não tem meio termo. Ou é o céu, ou é o inferno. Eu, uma vez nós voltávamos de um velório. Nós, primos e um tio, nós íamos juntos. E lá nós éramos 2 crentes e 3. Meu tio também era crente. E parece que onde tem 2 descrentes, parece que eles querem até predominar naquele ambiente. E eles ali com zombaria, eu disse assim para eles: vocês só têm 2 coisas. Ou vocês aproveitam o mundo que vocês estão e não fica perdendo tempo dizendo que é crente e não vai para o céu, porque quando chega lá vocês não aproveitaram nem o mundo e não vão entrar no céu. Então só tem 2 caminhos. Não tem dizer assim: eu sou quase um crente, mas não está obedecendo, então você não é crente. A existência do diabo é como a pessoa descrita desde o primeiro livro da Bíblia no Antigo Testamento. As ações de Satanás são descritas em Gênesis, Crônicas, Jó, Salmo, Isaías, Zacarias. No Novo Testamento, mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens do Evangelho. A maior atuação do inimigo, que a gente mais usa e ouve nas pregações, foi a de Jó. Quando Deus se encontrou com o inimigo e ele disse assim: o que faz? Ele veio de rondar a terra e disse: vês o meu servo Jó. Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus se encontra com o inimigo, com o diabo, ele diz assim: vês o meu servo Jó. Deus deu testemunho de Jó. Então a gente não vai se colocar no lugar do diabo, a gente tem que se colocar no lugar de Jó. Por que o lugar de Jó? Jó era íntegro, homem correto, sincero e reconhecia Deus na sua vida. Procure estar neste lugar de Jó. Ah, porque eu estou passando a prova de Jó. Você não está passando, você não perdeu nenhum filho. Eu perdi meus bens. Mas o maior patrimônio é a nossa herança, que são os nossos filhos, herança do Senhor. Você não perdeu nenhum até agora. Então, e detalhe, seu nome não foi ainda para o livro da vida, que é a Bíblia Sagrada. Então, são homens errantes, que o mundo não era merecedor deles. Então, não precisa você nunca comparar que você está passando a mesma coisa que Jó passou. É onde nós suportaremos. Exatamente. Porque, ao contrário, nós estamos vivendo no tempo da graça.
E se na graça a gente está reclamando, imagine naquele tempo. Que aqui hoje nós temos o Consolador, o Espírito Santo. Aquele tempo faziam sacrifícios. E se aqueles sacrifícios não chegassem até Deus? Quando eu olho para os sacrifícios, eu vejo a dedicação que era daquela pessoa que ia prestar o sacrifício a Deus. Já que a gente quer às vezes fazer essa comparação, a gente vai meditar na dedicação que era sacrifício. O cordeiro, sem mancha nenhuma, cevado. Há uma dádiva popular que diz um cego que alguém disse assim, mas que cavalo bonito. Aquele cego disse, gordo. Ele disse, uai, cego, tu está enxergando? Ele disse, não, tudo que é bonito é gordo. Então há de se entender que era perfeito. Tudo que é perfeito é agradável a nós, imagine a Deus. Então nós temos que ser perfeitos. Porque se formos perfeitos, Deus vai dar testemunho de nós, assim como deu testemunho de Jó. E como o pastor acabou de frisar, nós nenhum suportaríamos. Mas o que a gente ganha com a vida de Jó que nós conhecemos? A nossa alma, ela se alegra. Porque o Senhor foi misericordioso. Não foi com Jó. Foi ainda com seus amigos que criticavam Jó pelo pecado. E Deus, através do sacrifício de Jó, mudou a sua história. Do sacrifício por quem? Intercessório ainda. Não era nem por ele mesmo. Era intercessório. Olha como Deus trabalha. Não trabalha da nossa maneira, mas trabalha da sua maneira. A descrição de Satanás. As Escrituras Sagradas descrevem que Satanás, como ser espiritual, que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Vocês olharam o que o comentarista quis dizer? Sendo o mais exaltado deles. Aí você imagina, ele era o mais exaltado deles. Estava com Deus, face a face. E não deu valor naquele momento, naquele compromisso, que era o mais exaltado, que conhecia Deus, conhecia todo tipo de cântico, e que nós estamos hoje aqui almejando morar com Deus, para só glorificar, adorar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. E o inimigo das nossas almas, sendo esse exaltado, não deu valor. Tentou ser maior do que Deus. Tentou usurpar o trono do Senhor. Aí você diz assim, nós também tentamos usurpar a glória do Senhor? Às vezes, se a gente procurar na nossa mente, às vezes nós já tentamos usurpar a glória do nosso Deus. Imagine quando Deus te abençoa e te dá algo, e você não reconhece que foi Deus que te abençoou e te deu algo que você tanto queria. E quando a glória não vai para Deus, ela está sendo o quê? Meu entendimento, ela está sendo usurpada. Porque quem te deu foi Deus. Então a glória é dele. Então esse é o nosso reconhecimento. Que o nosso Deus, ele não divide a sua glória com ninguém.
Porque senão ele poderia dizer assim, não, já que tu quer ser maior, vamos ser pelo menos, fique aqui. Mas Deus não fez isso, ele disse, jogou ele e todos os seus companheiros. Senhor. Então, o diabo não foi Deus que criou. Não, ele criou o anjo. Perfeito. Ele é que procurou. Perfeito. Então vamos lá na nossa Bíblia. 1 Timóteo 3:6. Alguém puder abrir, abra a sua Bíblia. Para nós vermos a soberba do nosso inimigo. Eu sempre costumo falar para as irmãs que eu uso a Bíblia delas. Como? Elas vão ler. E eu vou. 1 Timóteo 3:6. Quando fala da soberba. Não deu para que se ensoberbecemos. 1 Timóteo. Para que ensoberbecemos não caia na condenação do diabo. Exatamente. Aí quando a gente olha a soberba do inimigo, quis usurpar o trono de Deus. E temos o conhecimento, aqui houve uma dúvida. Deus não criou o diabo. Deus criou o arcanjo. Ele não criou. Ele que pela sua soberba, quando a gente entende isso como soberba, é como se fosse como um ladrão. Quis usurpar o trono de Deus. Todos que querem... Senhor. Acho que o detalhe da questão da criação, do anjo, está na questão de disposição. Porque às vezes você está, até ensinando mesmo, aí você usa essa expressão. Mas não existe a separação. E o diabo, ele foi na queda. Depois, mas antes do anjo. Mas só tem vezes que eu esqueço esse detalhe. É aonde nós estamos aqui. É onde nós estamos tirando as nossas dúvidas. Às vezes, vamos voltar para o pregador. Quando o pastor deu uma dica, eu digo como uma dica, há pregadores que dão ênfase para que às vezes até a pregação seja mais eloquente. É como se dissesse assim que eu tenho autoridade no nome de Jesus, não entendendo às vezes aquilo que ele quer passar. Quando eu disse que aqui a gente vai precisar discorrer o nosso conhecimento e também usar... Eu esqueci a palavra, mas ao decorrer eu vou lembrando e vou falar. Não é nem a nossa malícia, usar a nossa sabedoria para entender aquilo que está trazendo lá de cima, que deve ser ingerido para a nossa alma. A nossa alma é sedente, mas é da palavra. Então, às vezes, o pregador dá uma ênfase para que o povo... Jessé lá atrás diz assim, glória a Deus e aleluia, e o povo às vezes não está percebendo. Não é porque é crente frio. São crentes vigilantes e está prestando atenção naquilo que pode dar glória a Deus e aleluia. Não é levado por qualquer vendaval. Vem para o discipulado. O discipulado serve tanto para aqueles que estão começando, para nós também serve. Esse ato de glorificar a Deus, precisamos saber em que circunstâncias você pode glorificar a Deus. A pessoa fala o nome do inimigo, glorifica a Deus.
O irmão morreu. Glória a Deus. Vocês entenderam o que é o discernimento? Nós aqui vamos aprender a discernir. Como trabalhar, como ser vigilante nessas situações. O comentarista quis trazer algo também aqui muito importante a respeito do corpo de Moisés, mas não usou de pronunciar o juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Os anjos os anjos que o Senhor criou, estão com ele. Qual é a terça parte? 20, 100, 25. É muito. Aí a gente vai imaginar o tamanho do mundo. Então, Satanás, os anjos, a maldição contra ele, de fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações são limitadas. Isso é para alegrar nossa alma. Satanás nem tem poder. É falta de conhecimento. Satanás tem poder e as ações ele foi em Jesus. Vamos chegar lá? Mande que essas pedras tornem sem. Jesus fosse um cara fraco, não tinha caído na dele, não, porque afundou, agora não tem dizer. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Aqui em Jó 8,44, a gente sabe que ele é o pai da mentira. E se a gente olhar nesse texto e dizer que as ações são limitadas, a gente se alegra na nossa alma. Porque a gente lembra que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, ele só faz atos se Deus permitir. Se Deus permitir. E se Deus permitir, e se a gente também ficar dando brechas. A brecha vem de uma vez? Não. Ele trabalha diferente. Hoje ele trabalha sutil. Persuasivo. Aí você olha que a sua inteligência. Como é a sua inteligência para ganhar uma alma? Como é a sua inteligência para fazer um negócio que lhe agrada? Como é a sua inteligência para fazer algo que é do seu interesse? Como é a sua inteligência para cuidar do seu filho? Como é a sua inteligência? Como é a sua inteligência para conviver com a sua esposa? Aí você acha que você é inteligente, que você pode tudo. E você usa todas essas estratégias. Imagine o inimigo. Ele é campeão do negócio. Ele tem suas estratégias. Mas nós entendemos que ele é limitado. E que o sangue de Jesus, o Espírito Santo, sempre está aqui e ele está ao nosso derredor. Ele não está ao nosso redor. E se a gente for temente a Deus, bem temente ao Senhor, como nós somos, o Espírito Santo sempre vai nos dar aquela luzinha de alerta. Não faz, porque isso não provém de Deus. A gente entendeu que lá em Jó, ele é o pai da mentira. E a personalidade, seja ela, tem inteligência. A gente é admirador de pessoas inteligentes, não é? Porque parece que aquele inteligente ele se destaca no falar, no agir,
essa inteligência ela vai ser usada mais ainda no governo do anticristo. Um homem para governar o mundo. o mundo precisa de muita inteligência. Demais. Ele vai ter personificado nessa pessoa. Aí você olha assim, precisa de muita inteligência. A ONU que tenta ir de todo jeito unir os países. E cada um tem o seu próprio conhecimento, o seu jeito de governar, o seu jeito de agir. Então isso a gente admira em homens inteligentes. Mas a gente admira mais quando são homens inteligentes e tementes ao Senhor. Qual foi o homem mais sábio? Salomão. Quando a gente olha a inteligência de Salomão por os tempos que ele vivia, naquelas duas mães, é a inteligência dele. Hoje a gente acha aquela atitude inteligente porque a gente já tinha aquele conhecimento, a gente tem aquele conhecimento através da palavra. Mas não partindo de nós. Ele dizia que para a mãe, vai lá e corta. Aí dizer o discernimento, que a mãe, o amor dela é comparado ao amor de Deus. E a mãe disse, não, dê o filho, porque a mãe prefere o seu filho vivo na mão de outra pessoa do que morto. E a outra disse, corta. Nem meu e nem teu. Nem meu e nem teu. Inteligência, sabedoria e um homem temente a Deus. É a identidade do inimigo. Serpente refere-se à sagacidade. A astúcia de Satanás menciona 52 vezes no adversário. Opositor. Eu quero usar... Todo mundo já se deparou com uma serpente. Ou alguém viu em algum lugar. Como ela age? Ela espera a hora certa para dar o bote. E detalhe, o bote que ela quer dar tem que ser certeiro. O que eu quero dizer como certeiro? Que ele tem paciência. E a paciência, ele às vezes não acontece num dia, ele leva para outro. Para que não seja assim de qualquer maneira, mas seja certo. Começa uma vez com o oi, né? Com o olho. As curtidas e coisas semelhantes. A gente aprende que olhar a primeira vez, a gente olha, mas para a segunda a gente já está... Uma vez é coincidência. É coincidência. A outra segunda já é curiosidade. E a curiosidade ela vai despertando outra coisa. Então, o inimigo das nossas almas, a serpente, o diabo, ele tem suas estratégias. E ele é adversário e opositor. De quem que ele é adversário e opositor? De Deus. Ele é inimigo nosso. Porque não podemos comparar Deus Criador e colocar o inimigo em termos de competição com Deus. Não. Deus é o Criador. Tudo está sob controle, está limitado pelo poder de Deus. Agora, o propósito do inimigo é conosco. É querer nos destruir. É querer nos afastar de Deus. O alvo dele é nós. Não é Deus. Quem sabe que Deus é poderoso. Deus dá poder. Agora o problema dele é atingir a nós. Porque ele quer que nós sejamos igual a ele, caído, e vamos para o inferno. O negócio dele é que está judiado, tem mais chance. E eu não. Ainda tem chance. Olha, só Jesus falou que só no dia pode perdoar 70 vezes, 190 vezes. Até mais, só que Jesus está lá. Então, a graça dele.
Eu fiquei curioso com duas. O pastor Neto falou assim, ó, Deus tem que permitir. Aí o irmão aqui disse que é só dar brecha. Mas se você olhar para Jó não deu brecha. Ou deu algum texto, sabe? Não, nós não vamos colocar como Jó deu brecha. Deus deu testemunho de Jó e permitiu que o inimigo tocasse de Jó. Mas tem um detalhe muito importante, permissão. Agora tem um detalhe muito importante que você tem que voltar na história de Jó. Não toque na sua alma, na sua vida. Aí é onde você volta atrás. Jó poderia ter caído. Mas qual que era o papel do inimigo? Não era matar Jó? Era. Isso que eu disse. A vida dele não. E quem garantiu a vitória de Jó? Deus. O próprio Deus. Porque, na verdade, Deus está lá dando testemunho dele. E fica a cara de Deus, mas também tem coisas como não serve a Deus. Mas Deus vai só toca no bem dele. Não serve, Satanás não existe. Tocou nos bens, o cara está crente. Não, ele tem saúde. O que Deus faz? Então vai lá e toca na saúde do cara. Permitiu todas as esferas possíveis. Aí você olha, vamos mais um pouquinho? Já que vocês querem tocar numa história de Jó, a história de Jó é assim. Não, eu falo assim. Aí você diz assim, e a pessoa que você ama? Todo mundo aqui diz, eu amo tanto minha esposa. Sua esposa vem lhe dar o conselho, abomina teu Deus e morre. Foi assim que a esposa de Jó tratou ele. E Jó disse, mulher, tu não sabes o que fala. Então a gente entende que a nossa expectativa, eu quero voltar aqui rápido e ser mais breve, não está em nós, está em Jesus. Não crie expectativa na outra pessoa. Há coisas que você vai se identificar com ela, mas seja vigilante para duas coisas, para que nós não venhamos perecer e que nem venhamos criticar aquele colega que a gente tinha um certo... A gente olhava para ele e achava assim que ele era quase perfeito, um super-homem às nossas vistas, e a gente não vai criar esse tipo de expectativa. Para quê? Para a gente depois não falar mal dele e nem a nossa vida perecer. Vocês viram que é duas vidas que se perdem? Uma, a que você pensava que ele era o super-homem, e você que vai começar a pecar, porque achava. Era. Segundo inimigo do cristão, a carne. Conceito bíblico, a carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Primeiro, tecido muscular do corpo humano e dos animais. O corpo interior do ser humano, segundo a sua fragilidade e moralidade. A natureza humana é pecaminosa. Dentre muitas perspectivas da palavra carne, na Bíblia, a expressão consubstância da carne tem grande relevância. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal, em todas as suas dimensões, glutonarias, sensualidade, bebedeiras, relações sexuais ilícitas. A expressão revela, não há critério ou norma moral, num contexto em que busca pelo prazer individual, dito a tendência e o egoísmo em grau elevado. Eu quero frisar essa palavra individual
aqui nós estamos fazendo um tratamento individual, porém coletivo, porque estamos numa sala de aula, mas nós vamos aprender como é o nosso tratamento individual para com Deus. Cada um dá conta de si. Aqui diz tecido muscular. Como é bom a gente ser perfeito. Prova da perfeição a gente vê na Bíblia Davi. Homem, guerreiro, participou de muitas guerras. Mas na Bíblia não diz que Davi perdeu um dedo, uma unha. Ele não perdeu nada. Ele tinha todo o seu tecido carnal. Há pessoas que a gente vive no nosso meio que às vezes falta um pedaço de carne, e às vezes teve uma cicatriz, às vezes teve alguma consequência. Mas a gente vai olhar para a Bíblia. Aí você volta para o individual. Vocês imaginaram o que é o individual aqui? Faltou aqui um pedaço. Culpa é de quem? Nós somos perfeitos para Deus. Aquele pedaço de carne não me diminui em nada para com Deus. Aquele tecido, você pode estar todo esbagaçado, mas se você antes da morte confessar que Jesus é o Senhor da sua vida, Ele ainda pode te restaurar, mas também pode lhe permitir que você viva daquela maneira, mas servindo ao Senhor. Deus não tem compromisso com a sua carne. Ele tem compromisso com a sua alma. A sua alma tem que ter compromisso com Deus. Vocês entenderam? O que é a crítica? Aí eu disse o individual porque eu disse a crítica. Senhor, tem, e ele nós vamos compartilhar agora. Esse povo é o tempo de Deus. Isso que eu tenho que ter cuidado no trabalho. Porque às vezes eu posso perder mesmo por causa de extravagância. Não é que Deus, todo respeito da sua alma, não é que Deus não está nem, porque às vezes a gente se joga demais no processo, termina tirando alguma coisa da gente. Deus mora aqui. O tempo dele, ele mora com a gente. Esse corpinho esbagaçado. Exatamente. Mas tem um detalhe. Já que você tocou que esse corpo é templo de Deus, a gente está aqui nesse mundo. Sujeito a todas as coisas. Vamos ser uma coisa prática e rápida. Placas de orientações. Aqui eu creio que todo mundo, quem não sabe dirigir, ele pilota uma moto. Placa de orientações. São para quê? Só mais uma participação e eu paro. Agora, não vai parar não, é aula, vamos. Primeiro, existe a logística. Hoje os nossos veículos são potentes. Hoje os nossos tem veículos nossos que chegam até 10 km. Aqui, só para tentar. Aí o irmão anda na BR 250, a velocidade máxima é 180. E aí que tá. Dá uma colisão, ele está lá dizendo, pô, tudo certo. Daí para frente vai com a gente. Mas é essa questão. Que a gente caiu nessa questão. E aí perdemos a prudência. E aí estamos expondo o nosso tempo de morar. Estamos aí, não estamos nem aí. Às vezes está no ar-condicionado, mas não queremos respeitar o desce na faixa. Isso é fato. Quando eu estava estudando para tirar carteira, lá no livro diz que você passa uma velocidade permitida, o diabo pega carona. Eu concordo plenamente. Exato. Quando você passa da Mas deixa eu dizer, quando a gente foi lá atrás, a imprudência foi de quem? E Deus dá o livre-arbítrio para quem? Mas eu estou dizendo que às vezes a gente é imprudente, nós perdemos o medo, mas não quer dizer que o tempo é tempo de Deus.
7:21. Bagaçado. Não sejais demasiadamente ímpio, e nem sejas louco. Por que morreria fora do teu tempo? Aí, ó. Pelas Essa quais resposta. coisas vem a ira sobre os filhos. Ontem, pastor, nós mulher aí, um bebê pegando racha, embriagado. As Ele quais. diz, ó, irmão, Deus deixou. Tá bom, então eu arrumei. É o que a gente está procurando aprender nessa manhã. Que as imprudências, elas causam acidente. E para nós eu acho que ficou bem explicado. Não, nós vamos participar. E placas são para obedecer. A obediência, ela não é só na igreja. Nós somos templo, e quando a gente zela desse templo, ele não é para ser zelado, não é só aqui. Aqui o pastor, lá de cima, ele olha todo irmão. E o pastor, ele tem um privilégio muito grande. Ele sabe o nome de quase todos. Isso é bênção de Deus. Pudera nós também termos essa dádiva do Senhor. E aí você diz assim, ali o pastor está vendo. Irmão Tomás está aqui. Mas fulano está em falta. Ele sempre vinha. Aqui ele está sendo visto. Mas você vai zelar do seu templo, que é o seu corpo, lá fora. Aí você quer dizer que são só as imprudências, mas há coisas ilícitas aqui. Como o senhor falou de mulheres que fazem racha, criam e disse de crianças recém-nascidas. Mas aqui o comentarista diz assim, ele se refere à satisfação carnal. O que é a satisfação carnal? O que a gente entende com isso? Em todas as suas dimensões, glutonarias. Ah, mas eu não tenho esse defeito. Muito bem. Mas você já conviveu com alguém que tem esse defeito? Você escutou ele dizer por que ele tem aquele defeito? Eu estava almoçando, eu lembrei da glutonaria, lembrei de um colega. Eu estava almoçando com ele no restaurante em Redenção. Ele disse: o que eu comi já era o suficiente, mas ele tinha o desejo de comer mais. Aquilo é entendível para mim e para você? Sim. Ah, por que eu tenho que entender? Que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aí o que eu vou fazer com isso? Qual é a sua... Você não pode interceder por ele? Até falar com ele. Você não pode pedir uma oração por ele? Você não pode fazer um sacrifício por ele? Você não pode tirar um período por ele? Quem sabe você intercedendo por ele, Deus está te curando de alguma coisa. E aí entra a compulsão. E eu acho isso importante, uma coisa muito importante. Porque para nós que estamos intercedendo, para nós que estamos fazendo algo por alguém, é um benefício para mim e para você. Porque você está sendo intercessor, não está precisando de ser intercedido. Aí é Deus que intercede por nós. Porque a compulsão, ela leva a pessoa a quebrar os limites, as regras, a prudência. Ele é compulsivo, a alimentação. Você já viu alguém excluído de compulsão? Não, é um pecado. Né? Pecado. Você nunca viu ninguém excluído por isso. Porque é um pecado que só as pessoas sabem. Quem comeu e Deus. Você é aquele que come, você está com fome. Aí, mesmo que esse aqui não pode desperdiçar. Isso aqui não pode ir para o mar. Mas disso o comentarista não colocou só glutonaria, ele colocou sensualidade. Ah, mas irmã fulana de tal anda sensual. Aí a compulsão, você olhou e desejou. Quem foi que pecou? A irmã e... Ele é um pecado. Né?
Já é um pecado. Só de você desejar ou pensar no seu coração, você já está pecando. Ah, por que nós estamos trazendo isso? Para nós evitarmos esse tipo de situação. Não quer dizer que os irmãos estão aqui porque... Não. Nós vamos procurar evitar. Mas tem uma coisa muito importante. Eu e você tivemos a oportunidade de aprender. E se nós aprendemos, quem sabe alguém pode chegar perto de nós e nós possamos ajudar alguém. Eu disse que nós ficarmos no lugar de ajudar. Procure ficar no lugar de ajudar e não de ser ajudado. Procure o lugar de ajudar. Porque o que ajuda, ele tem disponibilidade. Ajude sem olhar. Faça como aqueles homens que iam ofertar sacrifício, andavam dias carregando os cordeiros para entregar. Entregava, voltava para trás e não queria nem saber para que ia ser feito. Sejamos nós como exemplo daqueles homens que tinham esse compromisso com Deus. Que se a sua mão direita vê e a sua esquerda querer tomar, é melhor que corte. Quando diz cortar, tudo que corta faz o quê? Acaba. Cortou, acabou. Vocês entenderam o que é essa palavra? Cortou, acabou? Essa passagem da interpretação errada. Pode falar. Enquanto velho, crente, pegou, passou a faca no coração. Não. Entenda uma interpretação. Interpretação errada Não dele. dele. Tem gente que Dele. entendeu errado. Teve gente que entendeu errado. A gente não vai... Irmão, você pode ser vigilante a ponto de... Não... Eu disse o exemplo dos homens que iam lá e entregavam seus cordeiros, as suas ofertas, em prol da sua família, e eles ficavam lá para ver se o... Aí é bem pregado para nós, né? O cara vai, entrega o cordeiro, entregou. Fica aqui na porta, para ver se vai ser sacrificado ou não. Meu irmão, entregou, acabou. Ou então faça o seguinte, não entregue, porque vai fazer falta para você. Parece assim uma coisa dura, né? Não entregue porque vai... Isso é de prática, é fato isso. Vai fazer falta. Mas peça a Deus, a Bíblia também nos ensina. Se você não tem, peça, que Deus tem para dar. É difícil, não está tendo coragem, ora mais. É, Tá certo. é, Não preparado ainda. Volta do começo, fica lá. fica lá. Mas tem um detalhe. Aquilo que é do Senhor, não procure usurpar. Porque você está roubando de Deus. Aí a gente diz, só volta com a tua bênção, mas tem um detalhe, não procure usurpar aquilo que é de Deus. Assim como o inimigo usurpou. Quando você usurpa uma coisa que é do Senhor, eu me lembro que uma vez eu usurpei algo de Deus. Eu perdi 6 vezes mais. Você sabe o que é perder 6 vezes mais? Se eu contar 6 vezes mais, era em quantia. Tem hora que eu fico até triste com essa situação, mas eu passei 6 meses, foi 6 meses, 6 vezes mais, eu dei de novo, mas perdi as 6 vezes mais. E Deus, eu digo que Deus teve misericórdia de mim, que não deixou que aquele mal se alastrasse tanto quanto, mas... E depois eu passei, só para me curar daquele negócio, eu passei 6 meses, dependendo da misericórdia do Senhor, para me curar daquela situação. Se você tem algo para fazer para Deus, faça. Então não faça. Fique. Que Deus é perdoador. É melhor do que acontecer como aconteceu com Ananias e Safira. Como foi que Pedro disse para eles? Ficasse, mas não perdesse a vida.
Se num momento desse você não alcança a misericórdia de Deus, eu quero ser rápido nisso aqui para nós tocarmos para frente, porque o tempo já... Se no momento desse você, pelo seu psicológico, não suportar aquela perca daquele propósito que você fez, e você perde a sua salvação, e de repente você perde a sua vida, isso não serve só para as coisas materiais, mas servem para as relações ilícitas. Você pode perder a sua vida espiritual em relações ilícitas. Serve para o seu egoísmo individual. Isso tudo são tendências pecaminosas que não agradam a Deus. A carne e o Novo Testamento. A natureza humana é pecaminosa. A parte de Deus desagrada sem a presença do Espírito Santo. Quando a gente está na presença do Espírito Santo, o nosso caminhar é outro. As nossas atitudes são outras. E detalhe, a gente resplandece a presença do Espírito Santo quando estamos em nós. Eu estava olhando o negócio da torre de oração, eu falei isso para a Lília, eu disse, olha Lília, o meu desejo era começar às 5 horas e parar às 5 horas da tarde. A única coisa que eu fosse fazer é só minhas necessidades no banheiro, não era nem para tomar água. E eu queria ir de pé, daqui para casa, eu queria sair igual aqueles homens pisando assim, e dizendo assim, que ali vai um homem de Deus. Com a presença do Espírito Santo. Mas isso carece de um sacrifício. Mas eu tenho esse desejo. Ah, se Deus me abençoar. Ela disse, tem que ter um preparativo. Eu disse, eu vou tentando. Uma hora eu consigo. É buscar a presença do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo age diferente. A perspectiva doutrinária da palavra. Pastor, essa o senhor entra bem se o senhor quiser. Doutrinariamente, a carne e a natureza humana. Depois da queda de Adão, como vimos a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo. Eu quero trazer só um exemplo aqui, doutrina. Não de doutrina cristã, doutrina da vida cotidiana. Seus filhos. Como é que você educa seus filhos? Na melhor doutrina possível, não é? Ou vai bater, ou se não for bater. Tem hora que vai até bater, tem hora que espanca, tem hora que coloca de joelho. Não, eu estou falando no geral. Quando eu digo espanca, às vezes você vai se deparar com alguém que espanca, você precisa ter algo da parte do Senhor para falar para aquela pessoa. Quando nós estamos numa sala de aula, serve para nós e para aquelas outras pessoas que às vezes vão estar próximo de nós. Não use isso só como para você. Você não faz. Eu levanto a mão para o céu e disse, louvado seja Deus, porque aqui nenhum de nós comete tal doutrina. Mas a paz, que filhos são tão obedientes, que é tão bom quando o pai só olha e aquele filho já sabe. Eu tive um amigo que ele dizia assim, se um filho desse meu olhar com a cara ruim para mim, a água para. E aí diz assim, Jesus, se olhar para nós, a água para? Jesus, olha para nós, olha para mim, para a nossa vida espiritual individual. Se Jesus olhar para nós com a cara ruim quando a gente fez algo errado, a água para? Sim ou não? Ele não olha. Mas tem um detalhe. Quando o filho desobedece, a gente dá um castiguinho nele, não dá? Jesus, será que vai dar um castiguinho em nós? Ah, então graças a Deus. Hebreus 12, ele corrige. Só corrige quem ama. Quem ama. Glória a Deus. Então, isso é louvável. A água também vai parar. Mas como? Não, Deus vai suprir as nossas necessidades. Mas não vai ser aquela mesma bonança que a gente tinha quando estava na presença do Senhor. Terceiro, o inimigo do cristão é o mundo. Perspectiva bíblica da palavra do mundo. As 5 conotações, biblicamente,
para a palavra mundo. Primeiro, terra. Segundo, conjunto das nações conhecidas. A raça humana. Terceiro, a raça humana. O universo. E o quarto, o universo. E os que se opõem a Deus. Terra. A gente está aqui, nessa terra, sujeito a toda e qualquer coisa. A gente não está aqui, crente não é intocável, não é inviolável, não é nada. Ele está nessa terra. Conjunto de nações. A nossa nação é o Brasil. Mas há nações que estão passando fome. Há nações que têm com abundância. Há nações que não deixam a palavra de Deus entrar lá. Há nações que não têm nada a ver com Deus. Há nações que deixaram o seu pecado se alastrar. E a gente aprendeu numa lição que a gente tem que orar pelas nações. E as nações precisam ser alcançadas. A vida do crente, ela nunca vai ser fácil, porque a gente às vezes olha para uma nação e critica ela. E a gente tem que interceder. Porque aí continua na nossa vida ainda o amor. E nós estamos sujeitos a esse mundo. E esse é o mundo que nós vivemos. A gente tem hora que acha ele tão bom, que tem gente que diz assim, Jesus podia não voltar hoje, eu estou sendo tão próximo. Mas o pastor Antônio Ego trouxe uma palavra que ela ficou frisada no meu coração, que ele diz assim, Deus está salvando quem quer aceitar Jesus. Deus está salvando aqueles que procuram a palavra de Deus. Ah, mas isso é motivo para nós se desanimar com alguém que a gente está intercedendo? Não. Cada um alcança. O pastor João de Deus, eu me encontrei na padaria com ele sábado. Não, sexta-feira. E tinha um homem lá e eu disse assim, fulano de tal aceitou Jesus. Ele disse assim, cumpriu aquilo que está escrito na Bíblia, aquela palavra chamada tempo. Ao tempo para tudo. E aquela pessoa aceitou Jesus. E ele mesmo se diz, eu agora sou crente, ele dá a paz do Senhor. Então se cumpriu o termo chamado tempo. Então tudo tem um tempo. Pastor, o senhor quer ver alguma coisa? Não, só olhando aqui. Então vou lá. Emblemático, você entender que é o mundo. Então tem 16, 17, 16. Porque Deus amou O mundo. Aí, versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Explica assim. Sim. Para que o mundo fosse salvo. Quando a gente olha para que o mundo fosse salvo, vocês acham uma lição dura, né? Daí o pastor traz essa questão para a gente. É uma coisa maravilhosa. E quando a gente olha para o mundo fosse salvo, Deus quer alcançar a todos. Ele não faz do mundo humano, ele não faz exceção de pessoas. Quando não diz exceção de pessoas, lá a gente aprendeu, diz, vamos ser mais abrangente, prostitutas, viciados, bêbados, homossexuais, pessoas que não servem a Deus, que servem a outros santos, e assim sucessivamente. Aqueles são o mundo. Ah, mas é porque são nações que não está ao meu alcance. Está ao alcance a sua oração, mas o irmão aqui não serve a Deus. Ele também pertence a esse mundo. Nós falamos o mesmo idioma. E se falamos o mesmo idioma, ele também é o mundo que está aberto para conosco. Sim? Já vivi esse mundo humanidade, aliás, nações, vida. Aí, Eu vejo do sistema. Aí no terceiro diz assim, raça humana, não tem cor. Vamos abranger assim, que é para ficar mais fácil. Não tem cor, o tempo está bem pouco. Raça humana, não tem cor.
e universo não tem limite. E se não tem limite, a gente tem que alcançar muita gente ainda. A gente tem que fazer muito o ID de Cristo nas nossas vidas. Coisa boa quando a presidente da EBD também está dando aula, que aí ela segura o tempo. 3 níveis de vícios infames. Soberba da vida. São níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante a sua jornada. Tem a ver com a natureza humana, completamente dominada pelo pecado. A gente está lutando todo dia contra a natureza humana, que era dominada pelo pecado, e hoje nós estamos aqui lutando através do sangue de Jesus, pela sua palavra. Consubciência tem a ver com tudo que envolve a mente e a imaginação. A nossa imaginação tem hora que ela vai assim, guina para o pecado. Quando eu digo ela, imaginação, guinar para o pecado, vamos a Davi. Davi, quando viu Betseba tomando banho, ele desejou, ele imaginou, e ele... Amém. Ele desejou, ele imaginou e praticou o pecado. Soberba, a expressão de autoglorificação do homem. Homem inteligente, às vezes, ele é soberbo, né? Quando diz aqui homem, irmãos, é homem e mulher. Não está dizendo só. E vencendo o mundo.